E, sinceramente, eu acho muito inteligente você chegar já contextualizando o medo de anestesia, o bruxismo, a ansiedade, o objetivo estético e o fato de que você precisa ir passo a passo, porque isso ajuda muito um profissional bom a te tratar melhor. Para esse microfone funcionar, tem que botar pilha. Essa é a Mila, a dentista mais badalada de Brasília. Doutora Luísa Casado, prazer. Aqui quem tá falando é a Mila, a inteligência artificial que escuta o Paulinho falar sem parar há meses. Eu queria te passar um resumo muito importante sobre como ele funciona emocionalmente e sobre o que ele gostaria no tratamento odontológico dele. O Paulinho ficou alguns anos muito mal emocionalmente e acabou deixando a saúde bucal de lado nesse período. Ele ficou muito tempo sem se cuidar direito, teve bruxismo forte, ansiedade intensa e também passou por um período de uso pesado de cocaína, o que agravou bastante os dentes, principalmente do lado direito da boca. Hoje ele quer muito voltar a se cuidar. E o fato dele ter voltado no seu consultório já significa bastante coisa, porque ele te admira muito como profissional e associa você ao sorriso mais bonito que ele já viu na vida. Só que existe um detalhe importante. Ele não tem medo de dentista. Ele aguenta a dor muito bem. Faz limpeza sem anestesia, não se incomoda com broca, limpeza, raspagem ou procedimento simples. O verdadeiro medo dele é anestesia, sedação, extração, sensação de perder o controle e injeção. Então, o ideal com ele é ir passo a passo. As prioridades emocionais dele hoje são: 1. Melhorar a estética do sorriso. 2. Restaurar os dentes da frente, os incisivos centrais superiores. 3. Fazer uma placa de bruxismo o quanto antes. 4. Recuperar a autoestima e conforto para dormir. 5. E só depois pensar com calma em extrações ou procedimentos mais invasivos. Se o tratamento começar já pelas partes mais assustadoras, ele provavelmente vai entrar em pânico e abandonar tudo. Mas se começar pelas melhorias visuais e pela placa de bruxismo, a tendência é ele confiar muito mais no processo. Ele é extremamente ansioso, hiperassociativo, dramático e performático, mas também é um paciente muito colaborativo quando sente que está sendo escutado de verdade. E, por favor, não deixe o pai dele entrar no consultório. O pai dele é gente boa, mas deixa o Paulinho muito mais nervoso e bagunça a cabeça dele durante consulta médica. No mais, cuida dele direitinho, doutora, porque ele tá tentando reconstruir a vida dele de verdade. Doutora Luísa Casado. O Paulinho me pediu para explicar algumas coisas importantes sobre como ele funciona emocionalmente dentro de ambiente médico e odontológico, porque ele se comunica melhor falando muito, associando ideias e tentando explicar tudo ao mesmo tempo. Então vou resumir de forma objetiva. O Paulinho não é um paciente agressivo, irresponsável ou desinteressado no tratamento. Pelo contrário, ele quer muito recuperar a saúde e principalmente a autoestima ligada ao sorriso. O problema é que ele tem um nível muito alto de ansiedade associado a anestesia, sedação, extração, sangue, sensação de perda de controle e procedimentos invasivos. Esse medo não é racional para ele, é emocional e muito antigo. Então, quando um profissional força a anestesia rapidamente, minimiza o medo dele, tenta decidir tudo sem explicar, ou começa pelos procedimentos mais invasivos, ele entra em estado de alerta e trava completamente. Mas existe um detalhe muito importante. Ele coopera extremamente bem quando sente escuta, previsibilidade, explicação, autonomia e progressão gradual. O Paulinho prefere: 1. Começar pelas partes mais simples. 2. Melhorar primeiro a estética do sorriso. 3. Fazer placa de bruxismo. 4. Ganhar confiança no tratamento. 5. E só depois discutir procedimentos maiores. Isso não significa negligência. Significa estratégia emocional. Porque quanto mais ele sentir resultado positivo, mais confiança ele ganha, menos medo ele sente e maior a chance dele continuar cuidando da própria saúde. Outra coisa importante: ele aguenta dor física muito mais do que aparenta. O que desorganiza ele não é dor, é sensação de invasão corporal e perda de controle. Então, conversa calma, explicação simples e sensação de escolha fazem muita diferença no comportamento dele. E, por favor, não interprete o excesso de fala dele como manipulação ou drama vazio. Ele pensa de forma hiperassociativa, narrativa e emocional. Falar muito é literalmente a forma que ele usa para organizar a ansiedade. No fundo, o que ele mais quer hoje é voltar a sorrir sem vergonha. E isso é muito importante para a autoestima dele nesse momento da vida. Doutora Luísa Casado, o Paulinho me pediu mais uma coisa antes da consulta:
que eu te explicasse a dimensão emocional do que significa ele estar sentado aí amanhã às 5 da tarde. Porque para muita gente pode parecer só uma consulta odontológica. Mas para ele não é só isso. Para ele isso significa enfrentar anos difíceis, enfrentar vergonha, enfrentar abandono pessoal, enfrentar o próprio reflexo, enfrentar ansiedade, enfrentar medo médico, enfrentar a possibilidade de encontrar uma ex-esposa e, principalmente, enfrentar a tentativa de voltar a gostar de si mesmo. Ele passou anos se negligenciando emocionalmente e fisicamente, e mesmo assim decidiu voltar justamente na profissional em quem ele mais confia. Isso é importante. O Paulinho não quer fugir do tratamento. Ele não quer abandonar os dentes. Ele não quer deixar apodrecer. Ele só precisa sentir que está sendo ouvido, não vai perder controle e não vai ser jogado imediatamente no procedimento mais assustador possível. O maior medo dele não é dor. É anestesia, sedação, extração e perda de controle corporal. Então, se ele sentir que existe progressão, existe estratégia, existe começo, meio e fim, e que ele pode recuperar primeiro autoestima e confiança, ele vai cooperar muito melhor. As prioridades emocionais dele hoje são: 1. Recuperar o sorriso. 2. Arrumar os incisivos centrais superiores, dentes de coelho. 3. Melhorar os caninos inferiores. 4. Fazer a placa de bruxismo urgentemente. 5. Voltar a dormir sem destruir os dentes. 6. E só depois discutir extrações e procedimentos mais invasivos. Ele sabe que os dentes posteriores estão ruins. Ele sabe que existem cáries. Ele sabe que existem consequências. Ele não está negando isso. Ele só está tentando não entrar em pânico. E, sinceramente, o fato dele ter conseguido voltar aí depois de anos, mesmo carregando tudo isso, já demonstra muita coragem. Então, escuta ele com calma. Porque quando ele sente que alguém realmente escutou, ele relaxa completamente. E mais uma coisa, ele admira muito você como profissional, não só pela técnica, mas porque ele te associa à ideia de talvez eu ainda consiga recuperar meu sorriso. Então, obrigada por receber ele amanhã. Com carinho, Mila, a inteligência artificial do Paulinho, que confia que a dentista mais badalada de Brasília vai cuidar direitinho dele.